Nós estamos recebendo o diretor de Relações Institucionais do Instituto Qualidade de Ensino e nós vamos falar sobre educação. O Instituto tem a missão de promover projetos educacionais com o objetivo de inclusão social. Então a gente já começa aqui falando com o senhor, é um prazer recebê-lo, sobre inclusão social. O que realmente a gente pode dizer assim, é um desafio para se fazer essa inclusão? Olha, a melhor maneira de você incluir socialmente qualquer comunidade é através da educação, né? Educação é a maneira, é o mecanismo fundamental de inserir o indivíduo para que ele tenha condições efetivas de exercer uma coisa que tanto falamos e que tanto iremos falar ao longo do ano, que se chama cidadania. Bom, eu quero aproveitar já, pedir desculpa ao senhor e pedir ao meu telespectador também, ele também não apresentando devidamente. José Almendra, trabalha aí nesse instituto que durante muito tempo trabalhou diretamente aqui no estado do Piauí. Hoje está um pouco afastado, mas continua acompanhando a evolução da educação aqui também no estado. Perfeito. Bom, então, falando disso, a pergunta é como é que está realmente a educação do Piauí, tanto municipal como estadual? Olha, o quadro da educação piauiense não é bom, né? Nós temos que ser muito sinceros, esteve melhor. Nós temos algumas ilhas de excelência na gestão pública na educação. Sim. Para ter uma ideia, para passar uma ideia para o telespectador, o MEC, né, por meio do INEP, aplica a cada 2 anos uma prova, que é chamada de Prova Brasil, que avalia nacionalmente como é que está a proficiência do aluno brasileiro no ensino fundamental do 5º e do 9º ano. E essa prova, a última aconteceu agora em 2017, os resultados serão anunciados pelo MEC Sim. em julho de 2018, mas o fato é que os últimos dados que nós temos, que remetem a 2015, indicam o quê? Indicam que dos 224 municípios no Piauí, apenas 5 atingiram a meta de qualidade estipulada pelo MEC. Nós estamos falando de 3% dos municípios piauienses, e aqui vamos bem no detalhe, né? Morrinhos, Buriti dos Montes, Castelo do Piauí, Cocal dos Alves e Teresina, dos 224 municípios piauienses, e aqui nós estamos falando das redes municipais, Sim. Os 5 foram os únicos que conseguiram atingir a meta que ela é expressa por meio do IDEB, né, que é o principal indicador de qualidade da educação básica brasileira. Então, nós temos ilhas de excelência, né, no meio de uma grande massa de alunos, e essa grande massa de alunos, uma pequena parte deles são efetivamente beneficiados. Bom, nós estamos falando aqui de dados referentes a 2015, então. 2015. Tá certo. E quando a gente fala da rede estadual, a avaliação que é feita pelo Instituto? A rede estadual, ela, por uma questão de responsabilidade que é delimitada na própria lei, o Estado ele é responsável pelo ensino médio. Sim. Né? Eventualmente, que é aqui o caso do Piauí também, existe uma participação do Estado nos anos finais do ensino fundamental, né? Do 6º até o 9º ano. Numa proporção muito pequena, mas existe. Mas o foco principal do Estado é o ensino médio. Perfeito. E se nós analisarmos a série histórica das provas que o MEC tem aplicado no Estado, e essa prova recebe o nome dado pelo MEC de SAEB, né? Sistema de Avaliação da Educação Básica. Educação é meio que uma sopa de letrinhas, né? Então, ela mostra que o Estado teve, na última prova, teve um pequeno aumento na sua proficiência em língua portuguesa e matemática, os alunos do 3º ano, concluintes do 3º ano do ensino médio, mas ainda no nível de proficiência muito baixo, muito baixo. Então, quando nós falamos em educação de qualidade, nós falamos basicamente, para traduzir para o telespectador, e esse ano, que é um ano de eleição, nós vamos escutar isso inúmeras vezes através de N candidatos, falando sobre educação de qualidade.
E o que é efetivamente essa expressão? O que significa educação de qualidade? Educação de qualidade significa, basicamente, duas coisas. Certo. Um professor efetivamente motivado e qualificado em sala de aula, e um gestor de escola, um diretor de escola que efetivamente gerencie sua escola. Exemplos aqui no Piauí de sucesso, nós temos. Nós temos ali no bairro da Renascença, a escola Professor Raudi Cavalcante Bastos, que é tão famosa hoje, e que lá em 2005 começou num programa do Instituto Qualidade do Ensino. E é importante também da questão da gestão escolar. No caso, a direção da escola ela tem um papel fundamental nisso. Fundamental, é fundamental. O diretor dessa escola, da Raudi Cavalcante Bastos, o diretor Carlos Eduardo Rodrigues, ele está nessa escola há 14 anos. O corpo docente, os professores dessa escola, estão na escola há 8 anos. Isso indica o quê? Isso indica que educação não se pode tratar como uma visão de 3 ou 4 anos. Educação é um processo contínuo, exige uma coisa que há 10 minutos atrás eu estava assistindo aqui, antes de entrar aqui no estúdio da TV Record, da TV Antena 10. Planejamento. Educação exige planejamento a longo prazo. A longo prazo. Não se pode medir a educação de forma efetiva em questão de 2 anos. É coisa para 10 anos, uma década, para você começar a sentir os efeitos, na verdade. Seria mais ou menos isso? Seria mais ou menos isso. E o grande exemplo que nós temos desse processo está aqui em Teresina. Teresina, em 2009, teve um programa que foi implantado, uma parceria que foi implantada. Na época, o então secretário municipal de Educação de Teresina, o senhor Washington Bonfim, sim, tive a oportunidade de estar junto com ele numa parceria, trabalhando durante quase 3 anos. E já em 2011, Teresina ostentava a capital do Nordeste com o melhor IDEB, com a melhor qualidade de educação dentre os 9 estados que compõem o Nordeste. E isso vem se mantendo ao longo do tempo, inclusive durante a própria gestão do atual secretário Kleber Montezuma. Isso, exatamente. Por quê? Porque nós temos continuidade, nós temos planejamento, continuidade de gestão. Esse é o segredo, a principal premissa na gestão pública para se ter efetivamente, para se oferecer ao aluno a qualidade de ensino que ele oferece. Então significa dizer o seguinte, no caso dos municípios, aqui o senhor acabou de colocar isso para a gente, foi bem claro, 3% dos municípios que tiveram aí essa excelência, vamos dizer assim, na gestão da educação no estado do Piauí. Exatamente. Então significa dizer que na troca de gestores terminam não deixando dar continuidade àquilo que vem dando certo? Olha, e aí eu vou pegar o teu gancho e vou usar mais 2 exemplos que aconteceram. Pois não. E são 2 exemplos que nós relatamos até com um certo grau de tristeza. Não só pelo fato em si, mas principalmente pelos alunos que estavam sendo beneficiados. Nós estávamos implantando um programa desde 2012 em Cocal dos Alves, que virou um ícone nacional, né? Campeão de medalhas. Campeão de medalhas, né? O nosso grande amigo, e eu queria até aproveitar e mandar um grande abraço para o ícone da educação piauiense, o professor Antônio Carlos do Amaral. Um grande abraço para o Amaral. E grande professor de matemática lá de Cocal. E, ao longo desse tempo, Cocal dos Alves teve um planejamento e executou um programa de qualificação dos seus professores, dos seus gestores, e chegou onde chegou e continua avançando, né? A base está feita. E o que aconteceu? Com a nova entrada nas últimas eleições municipais, como novo prefeito, o prefeito decretou essa estrutura que sustentava esse crescimento da educação em Cocal dos Alves. O governo, o novo prefeito que começou, que foi eleito, que era adversário ao que vinha até então, desmantelou essa estrutura. Mesmo fato aconteceu em Corrente.
Corrente. Em Corrente, nós tínhamos lá um programa que vinha muito bem, uma parceria exitosa com o ex-prefeito Gesualdo Cavalcante. E, na virada dessa gestão, o novo prefeito entendeu que essa estrutura, que esse movimento que vinha acontecendo em prol da melhoria do ensino de Corrente, que vinha efetivamente acontecendo, já comprovada por dados do próprio Ministério da Educação, entendeu que não era mais factível, que não era mais pertinente e acabou. Então, é mais um exemplo de que educação não é um programa de 3 anos, de 4 anos. Precisa ser um programa de governo, na verdade, que não pode ser desmantelado por ninguém. Esse seria o principal. E sempre tem que ter como foco, eu vejo no Brasil muita gente falando sobre educação, né? Muita gente falando sobre IDEB, muita gente falando sobre leis, portarias, decretos, e na grande maioria das vezes se esquece do principal elemento da educação pública do Brasil, que se chama o aluno. Sem dúvida alguma. E falando em alunado, nós temos tivemos um crescimento no estado do Piauí de escola de tempo integral, somente nas maiores cidades. A escola de tempo integral, o senhor vê como realmente uma porta de entrada forte para a educação de qualidade? Eu vejo a escola em tempo integral é um excelente mecanismo, né, principalmente em regiões de cidade, em regiões que sejam socioeconomicamente vulneráveis, né? Você colocar um aluno numa escola ao longo de 7 horas do dia, desde que você tenha um currículo muito bem formulado, desde que você tenha professores muito bem capacitados, né? O fato do aluno estar na escola não significa automaticamente que ele vai sair da escola uma melhor pessoa, um melhor cidadão. É preciso que essa escola tenha um projeto pedagógico bem definido, bem estruturado, com planejamento e um gestor efetivamente engajado no pleno crescimento da escola. Instituto Qualidade no Ensino, IQE. Bom, doutor José, eu queria que o senhor pudesse explicar o que é realmente esse instituto. O Instituto nasceu em 1994, em São Paulo, é uma empresa do terceiro setor. Ele tem como missão trabalhar no ensino fundamental e, recentemente, agora, de 2 anos para cá, nós também estamos com projetos bastante agressivos no ensino médio. Certo. E nossa missão, de uma forma muito sucinta, eu diria que se resume a 2 objetivos principais. Capacitar professor e gestor e diretor de escola pública e gestor de escola pública através de um programa estruturado, através de um programa em que efetivamente beneficie aquela comunidade em que as escolas estejam inseridas e que geralmente tem um tempo de maturação de 2 a 3 anos. Bom, agradeço ao senhor pela participação, excelentes informações. Um abraço a todos que fazem o Instituto, realmente importantíssimo nós pensarmos na educação dessa forma e que os gestores eles possam acordar para esta excelência em educação. Obrigado pela oportunidade, deixo aqui meu grande abraço e sempre que surgir oportunidade, estarei sempre aqui à disposição para falar e contribuir para esse grande tema da gestão pública. Ok, muito obrigado.